Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, está no ar. Uma alegria para mim estar aqui na sua companhia. Este é o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. E vamos juntos a partir de agora com o que é destaque nesta quinta-feira. O setor de serviços avança em 2021 e registra crescimento de 10,9%, uma alta importante para a economia do país depois da forte crise no primeiro ano da pandemia. Em 2 anos, o preço do gás dispara e pressiona o orçamento das famílias brasileiras. Para muitas delas, a saída tem sido encontrar caminhos alternativos na tentativa de gastar um pouco menos. Um levantamento destaca: a maior parte das vítimas da variante Ômicron não tomou todas as doses da vacina. E no combate à pandemia, o Ministério da Saúde recomenda a 4ª dose agora a adolescentes imunossuprimidos. Depois de definidas e divulgadas as notas do Enem, o Pauta Aberta conta hoje para os estudantes que caminhos eles podem escolher até a garantia da tão sonhada vaga numa universidade. Fique ligadinho aqui com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. O ano de 2021 teve a marca da superação para o setor de serviços no Brasil. Uma recuperação importante depois da chegada da pandemia em 2020. O crescimento registrado no ano passado foi de 10,9%, de acordo com o IBGE. O resultado de 2021 deixou o Brasil em um patamar acima do que era registrado antes da pandemia. Foi um crescimento que chegou a 6,6% na comparação com os números antes da chegada da Covid-19 ao país. Para especialistas, este quadro no setor de serviços é destaque na retomada da economia, mas é desigual e, por isso, pode ser ainda melhor. Os números de dezembro, divulgados esta semana, no último levantamento feito pelo IBGE, apontam crescimento do setor de 1,4% na comparação com novembro. Confirma o avanço expressivo de 10,9% em 2021 e a eliminação das perdas do setor em 2020. O avanço traz o cenário de retomada e um clima de otimismo, com mais geração de empregos e giro de recursos em todo o setor. Mas o número ainda está abaixo, 5,6%, do maior nível de atividade alcançado em novembro de 2014 pelo setor. Tecnologia da informação, transporte de cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros, atividades muito voltadas a empresas, tiveram crescimento mais expressivo no período. Com a vacinação que avançou pelo Brasil, a retomada ganhou ainda mais força no setor. Por isso, foram as oportunidades nas atividades de serviços as que garantiram mais vagas com carteira assinada no país. Entre cada segmento analisado, ganharam mais destaque o crescimento dos serviços de transporte aéreo, 37%, de tecnologia da informação, 24,8%, de serviços de alojamento e alimentação, 20,1%, de serviços prestados às famílias, 18,2%, e transportes e serviços auxiliares aos Correios, que avançaram 15,1% no ano de 2021. E foi um crescimento confirmado em todas as regiões do país, com impactos mais fortes em São Paulo, 11,5% de avanço, em Minas de 14% e no Rio de Janeiro, que cresceu 12,1%. De quase R$ 70 para mais de 100. Foi este o salto verificado no preço médio do gás de cozinha vendido no Brasil em 2 anos. Essa disparada de quase 50% foi uma pancada no orçamento na maior parte, dos brasileiros. Gás em conta. Foi a época. É uma base de 40, 45 reais. Para a dona Sandra, não é só o gás que anda caro. Dificuldade em tudo, Tá em todos os alimentos, não dá para comprar carne, não dá para comprar fruta, não dá para comprar verdura, não dá para comprar nada. Tem que comer arroz, feijão e farinha, A Natália, que mora com o marido e a filha, até já deixou de pagar algumas contas para garantir o bujão cheio. Já deixei de pagar, sim, contas pessoais, como cartão de crédito. A gente acaba dando prioridade ao gás, Porque geralmente ele acaba no momento que você não está esperando. Mesmo com a queda da inflação nos últimos 3 meses, o custo doméstico só vem aumentando. Em janeiro de 2020, o preço do gás de cozinha custava em média R$ 68.
De 2 anos para cá, esse valor quase que dobrou, chegando a custar R$ 100, um aumento de 33% em relação aos últimos 12 meses, chegando a ser maior que a inflação. Segundo a ANP, o bujão de gás representa 8,4% do salário mínimo. Já o Sindigás acredita em uma estabilidade no valor, mas sem uma previsão de queda para os próximos meses. Agora, como encontrar aquela alternativa, para gastar menos gás para as famílias brasileiras? Como encontrar essa alternativa? Para muitas delas, o jeito está sendo trocar aquele jantarzinho que era preparado à noite por um sanduíche, com pão, com leite, café. Uma situação bem complicada para milhões e para milhões de brasileiros. Está ficando mais fácil a vida de quem planeja abrir uma empresa no Brasil. Com menos burocracia, com regras mais simples, a expectativa, inclusive, é de que a abertura de empresas dê um salto no país a partir deste ano. As novas regras foram divulgadas pelo Ministério da Economia. A medida, que atualiza normas para o registro empresarial brasileiro, vai diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios no país, inclusive micro e pequenas empresas. Entre outras mudanças, a norma editada pelo Ministério da Economia inclui regras para a constituição da sociedade anônima do futebol, que poderá ocorrer por um único acionista, estabelece também requisitos para o registro das startups, facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio e retira a obrigatoriedade de residência no Brasil para diretores de sociedade anônima. Com certeza vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos, que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor. A norma também estabelece a nova ficha de cadastro nacional, que poderá ser exclusivamente eletrônica. Além dos dados de registro, que já alimentam um sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores. Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso as juntas comerciais, tendo a garantia, a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora ela vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações. Junto com a divulgação das notas do Enem, que saiu esta semana, começaram as dúvidas. O que o participante agora pode fazer com o resultado da prova? O que nem todo mundo sabe é que são inúmeras as possibilidades. Entre elas, o ingresso em universidades públicas e privadas do Brasil e também do exterior. A gente listou algumas opções e o estudante pode se programar e aproveitar as oportunidades. Aqui a gente reforça que cada modalidade tem regras próprias e pode mudar, dependendo da instituição de ensino. A primeira alternativa é o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Este é o meio pelo qual o Ministério da Educação seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Para concorrer, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso em questão. Ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso. Para o processo seletivo do primeiro semestre, é preciso ter participado do Enem 2021 e não ter zerado na redação. As inscrições para o SISU começam em 15 de fevereiro e devem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. Outra opção é o ProUni, o Programa Universidade para Todos, uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. Tem direito apenas alunos que cursaram os 3 anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios privados. Nesta modalidade, é preciso se encaixar nos critérios de renda, ter ganhos mensais por pessoa de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.636. São oferecidos 2 tipos de bolsas, a integral e a parcial. Quem se enquadra nos critérios pode se inscrever entre os dias 22 e 25 de fevereiro pelo site prouniportal.mec.gov.br.
Os estudantes também têm a possibilidade de escolher o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. É outro programa no qual o governo paga de 50% a 100% das mensalidades em faculdades privadas. Como se trata de um empréstimo, os beneficiários começam a quitar após a formatura. O período de inscrição será de 8 a 11 de março, pelo portal do FIES. Podem se candidatar as pessoas que participaram de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010 e que tenham obtido média mínima de 450 nas 5 áreas do conhecimento e nota superior a 0 na redação. É preciso estar atento à renda familiar de 3 salários mínimos por pessoa da família. Já quem não se enquadra em nenhum destes programas ainda tem a possibilidade de ingressar nas instituições privadas que oferecem descontos nas mensalidades, utilizando a nota do Enem. Geralmente, o candidato não precisa prestar um vestibular próprio da universidade. O ideal é que procure a faculdade para saber se ela oferece bolsa ou desconto conforme a nota no exame e quais são os requisitos. Para aqueles que sonham em estudar fora do país, a nota do Enem pode ser um bom caminho. Isso porque o Ministério da Educação possui acordo com instituições em países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. São muitas possibilidades, né? Muitos caminhos abertos aí para os estudantes que já fizeram o Enem e conseguiram a nota necessária, a nota mínima necessária. Veja a seguir, no combate à pandemia, o Ministério da Saúde recomenda agora a 4ª dose da vacina aos adolescentes considerados imunossuprimidos. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Um levantamento realizado no Brasil mostra que a maior parte das vítimas da variante Ômicron do coronavírus não completou o esquema vacinal. Este levantamento também serve como um claro alerta sobre a importância da vacina. E no combate à pandemia, agora há mais novidades. O Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço da Covid-19, a 4ª dose para adolescentes imunossuprimidos. Adolescentes com baixa imunidade e com idade entre 12 e 17 anos devem receber 3 doses da vacina contra o coronavírus no esquema primário e mais a 4ª dose de reforço. Esta é a recomendação do Ministério da Saúde. É preciso ficar atento, pois para os adolescentes imunossuprimidos apenas deve ser aplicada a vacina da Pfizer e este reforço, que é a 4ª dose, deve ser aplicada somente 4 meses depois da 3ª dose do esquema primário. Adolescentes imunossuprimidos são aqueles que fazem hemodiálise, tratamento de câncer ou que tenham HIV. É importante lembrar que hoje a população imunossuprimida com 18 anos ou mais já está incluída na aplicação da 4ª dose da vacina. O governo federal analisa a possibilidade da aplicação de uma 4ª dose também nos idosos. O governo de São Paulo informou que a 4ª dose da vacina será dada a todos os moradores do estado, mas a aplicação ainda não tem data para começar. E entre os chamados imunossuprimidos, estão aquelas pessoas no período pós-transplante de órgãos. Também agora tem recomendada a 4ª dose da vacina, olha só. E o Brasil é uma referência mundial em doação e transplante de órgãos. Para você ter uma ideia, de janeiro a novembro do ano passado, em plena pandemia, foram realizados no país 12 mil transplantes. Isso apenas pelo SUS. E a conscientização da nossa população é essencial para deixar o Brasil nessa posição de tanto destaque. No peito do pequeno Arthur, de 9 anos, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas 10 meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. Uma família que a gente não chegou a conhecer, mas uma família que a gente é grato a cada dia. Há 5
como Arthur, milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. A doação pode ser de órgãos sólidos como rim, fígado, coração, pulmão, ou até de tecidos como córnea, pele, ossos e medula óssea. Transplante de órgãos é uma ação que não existe sem a participação da sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização da população pelo tema. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão e é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS. Em 2020, foram cerca de 13 mil procedimentos. Mesmo com a queda no número de doações no início da pandemia, não houve interrupção dos processos de doação e transplante. Elas foram mantidas, observando as normas de segurança para os candidatos a transplantes e para os pacientes transplantados. Notícias internacionais agora. A Comissão Europeia anunciou hoje uma revisão que prevê menor crescimento do PIB europeu para este ano. Queda influenciada não apenas pelos impactos da variante Ômicron, mas principalmente por forte alta nos preços da energia. A Comissão Europeia revisou e reduziu a previsão de crescimento do PIB da zona do euro em 2022 para 4%, além de projetar inflação de 3,5% para o ano, superior à estimativa anterior. A alteração foi causada principalmente devido aos preços elevados da energia. A inflação na zona do euro está projetada para atingir o pico neste primeiro trimestre e permanecer acima de 3% até o terceiro trimestre do ano. À medida em que diminuírem a pressão das restrições de oferta e o preço da energia, é esperado que a inflação caia especialmente no último trimestre do ano e se estabeleça em 2% no ano que vem. Em novembro, a comissão tinha anunciado a previsão de crescimento econômico para 2022 de 4,3% e uma taxa de inflação de 2,2%. De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, o PIB dos países da União Europeia, que também inclui os que não usam a moeda única, deve aumentar em 2,8% em 2023, enquanto o crescimento econômico da região deve ser de 2,7%. De volta ao Brasil, a cidade de Franco da Rocha foi a mais atingida pelas fortes chuvas que castigaram o estado de São Paulo há quase 2 semanas. Por lá, 18 pessoas morreram e hoje foi anunciado um plano de recuperação depois das enchentes. Nas últimas semanas, o município de Franco da Rocha virou notícia no Brasil, devido às fortes chuvas que ocasionaram prejuízos à cidade. Além da destruição, houve a morte de 18 pessoas. Para arrumar estragos causados pelas chuvas por toda a cidade, vão ser usados 30 milhões de reais. Destes, 10 milhões são repasse do governo estadual. No projeto está incluso a reconstrução da infraestrutura dos locais afetados e a ajuda às famílias afetadas pelas chuvas. Os desalojados vão receber auxílio de R$ 608,94 por 6 meses. Vale lembrar que o benefício para os moradores afetados pode ser estendido por mais 6 meses. A prefeitura anunciou que 230 famílias já foram aprovadas para ter o auxílio e que 150 delas vão receber a primeira parcela até segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. O município avaliou que cerca de 3.500 famílias da cidade devem também receber auxílio emergencial por 3 meses. Esta medida pode ser renovada por mais 3 meses. O valor do benefício pode chegar a R$ 500. Já os afetados pelos alagamentos vão ter direito à isenção de até R$ 5.000 no IPTU. É uma ajuda, muito importante que chega agora a milhares de pessoas que foram atingidas aí pelas fortes chuvas apenas no município de Franco da Rocha. E um registro raro foi flagrado no Mato Grosso do Sul por um fotógrafo da natureza. Depois de ser avisado por pessoas que viram a cena, amigos dele, ele foi em busca das fotos que mostram um encontro inusitado de sucuris.
O fotógrafo Daniel de Grenville flagrou uma cobra sucuri durante acasalamento. Isso foi às margens do Rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ela aparece cercada por vários machos. Daniel alerta que os machos podem ser confundidos com filhotes da cobra justamente por serem bem menores do que ela. O acasalamento dessa espécie tão temida pela maioria das pessoas só acontece no inverno. A foto foi tirada em 2016 por Daniel, mas só foi postada nas redes sociais do fotógrafo esta semana. Ele trabalha há 20 anos fotografando animais do ecossistema brasileiro e diz que um registro como este é raro. Daniel explica que a sucuri não põe ovos, mas pode parir até 50 filhotes por gestação, e cada gestação dessa cobra demora 8 meses. Imagem raríssima, né? Esse flagrante aí do fotógrafo em Mato Grosso do Sul. O Pauta Aberta agora leva você a um condomínio de abelhas. É isso mesmo, gente, um condomínio de abelhas na cidade de Cascavel. Nele está a emocionante história de um homem que ganhou nova vida depois que descobriu as abelhas sem ferrão. Seu Otávio hoje é um apaixonado pela meliponicultura, que não é a produção de mel, mas sim a produção das abelhas sem ferrão. Elas estão por todos os cantos. Quem chega na casa do seu Otávio, no bairro Maria Luísa, em Cascavel, região oeste do Paraná, já consegue identificar o amor que ele tem pelas abelhas. Há 4 anos se transformou em meliponicultor, que é quem cria abelhas sem ferrão. Assim, é possível ter essa produção dentro da cidade, na área urbana. Por aqui são 14 tipos de abelhas diferentes que não geram risco à população. O local, inclusive, conta com um sistema de aquecimento. E toda essa história começou em 2017 e hoje já conta com 70 colmeias. Faleceu a esposa, né? Estava com câncer, que ele batalhou 11 anos com ela, né? E faleceu, quer dizer, só ali eu já perdi a metade da minha vida, eu sofri demais, né? Aí 1 ano depois, mais a minha filha também câncer, recém-formada, não durou 1 ano, então não deu diferença de 2 anos uma da outra. Aí entrei em depressão, né? Porque só chorava dia e noite, né? Não sabia o que ia fazer na minha vida, né? Daí aí um dá uma ideia, outro dá outra, e daí conversando esse meu sobrinho que te falei que é médico, ele falou se eu queria mexer com abelhinha, sabe? E aquilo me despertou. Não conhecia abelha, não conhecia nada, né? Aí começamos a andar e pesquisar e começamos a descobrir, achar as espécies de abelha, né? Sem ferrão, as ASF. E daí eu comprei as caixinhas, coloquei no chão ali e vi que isso ali me despertava a atenção, ficar assistindo, ver aquele bichinho puxando pólen, puxando mel. Pra mim foi excelente, né? E essa aqui é a número 1. Foi a partir dessa colmeia que o seu Otávio começou a sua produção. Hoje é praticamente impossível contar quantas moram aqui no condomínio das abelhas. E mesmo sendo um animal tão pequenininho, elas têm uma importância enorme na vida desse seu produtor. Na verdade, eu sempre digo que as abelhas foram que me deram vida, né? Porque do que eu passei, eu falei, eu vou agora. Porque eu só chorava, não tinha mais vida, né? Quem tiver um problema, alguma coisa, experimenta. Esteja em casa, tudo numa caixinha de abelhinha. Tem outras coisas também que você pode fazer na vida, né? Mas essa eu acho que pra mim foi ótimo e pra mim na minha vida hoje resolveu minha vida. Eu sempre digo que isso aqui é meu mini paraíso hoje. E esse paraíso é visitado por pessoas do Brasil todo. Olha só quantos registros. São mais de 300 fotos que seu Otávio faz questão de revelar e expor por aqui no condomínio das abelhas. E claro que não podíamos ficar de fora, né? E garantimos a nossa foto. Eu nunca imaginava uma coisa dessa, eu fiz pra mim, pro meu ego. Nossa, isso que me fazia um bem, né? E daí virou nessa coisa que virou aí, nacionalmente conhecido já e tudo. Mas eu não tinha ideia disso aí, nunca pensei isso aí, né? Não imaginava uma coisa dessa. E cuida da natureza, a plantação, a árvore, você vê, tem 70 e poucas espécies de flores e frutos para as abelhas. Acaba a abelha, vai acabar o ser humano, né? Segundo o que falam, as pesquisas, né, que falam, né? Então eu acho que eu estou fazendo uma contribuição boa, né? Virou um apaixonado. Vocês sabiam que no Brasil há aproximadamente 250 espécies de abelhas sem ferrão? 70 dessas espécies se desenvolvem também na propriedade do seu Otávio, lá em Cascavel. E depois dessa bonita história, a gente se despede. Um excelente fim de tarde para você. O Pauta Aberta está de volta amanhã aqui na TV Evangelizar, às 4h30 da tarde. Eu espero você. Tchau, tchau.